Boa tarde, meu nome é Jaqueline, eu estou aqui para poder apresentar a minha videoaula, tá? Ela foi preparada para alunos do 6º ano de escolaridade e o tema foi Paisagens Transformadas. Como todo plano de aula, ele precisa ter objetivos gerais e específicos, os meus também foram colocados no plano e esses objetivos servem para nortear o trabalho do professor, né? Ao final da aula, o professor, ao traçar esses objetivos, ele pode analisar se eles foram assimilados de maneira satisfatória pelos alunos, que o objetivo da aula sempre é esse, né? Que o professor consiga passar para os alunos, que o professor consiga fazer com que os alunos assimilem, né, o conteúdo trabalhado, que eles possam aprender, né? Então, o objetivo geral é compreender que as paisagens podem ser transformadas tanto pela ação do homem quanto pela ação da natureza. E o objetivo específico é compreender a intervenção humana no espaço e seus motivos. O conteúdo ministrado foi queimadas e suas consequências para o meio ambiente, né? Esse conteúdo foi solicitado, né? Eu pensei em falar sobre ele, né? De acordo com o assunto, porque é um problema que todo ano, acho que o mundo inteiro vivencia, principalmente nessa época, né, nesses meses do ano onde ocorre a estiagem das chuvas. Então, eu achei um tema interessante, um conteúdo interessante para trabalhar, para que os alunos possam se conscientizar quanto à importância de não realizar queimadas e também, conforme eles aprendem, né, eles podem passar essas informações para os seus familiares, para os seus vizinhos, né? Às vezes para pessoas menos esclarecidas, porque ainda há pessoas que acreditam que queimadas são boas para o solo, né? E eles possam explicar isso para essas pessoas, quem sabe algum momento essa ação possa parar de acontecer, né? Que é uma coisa que infelizmente só traz danos para a natureza e para nós também. Então, a metodologia, né, os recursos didáticos, foi baseada numa aula expositiva, utilizando o livro didático, né, que é o livro utilizado no 6º ano, que é o Expedições Geográficas do Sérgio Hadas, da editora Moderna, né? E também pesquisas, né, pela internet, porque a internet, quando bem utilizada, ela serve é uma ferramenta que auxilia bastante no trabalho do professor, né, para poder, a gente consegue muitas informações para poder acrescentar na aula, para trazer uma aula mais dinâmica. A forma de avaliação, participação e cumprimento das tarefas previstas, né? As atividades sobre a aula, que serão faladas um pouco mais para frente. O texto base referente ao plano de aula, né? Foi baseado no tema Paisagens Transformadas. Então, eu queria explicar para os alunos que as paisagens elas podem ser modificadas por duas maneiras, como eu já falei, né? Tanto pela ação do homem quanto pela ação da natureza. Lembrando que quando as paisagens são transformadas pela ação da natureza, a natureza consegue se recuperar, ou seja, é uma transformação reversível, né? São transformações que muitas vezes acarretam em problemas para os seres humanos, né? A gente tem como exemplo aquele deslizamento que teve há uns anos atrás na Serra de Teresópolis. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam suas casas, mas foi uma coisa, foi uma transformação natural,
né? Foi uma ação que aconteceu de acordo com a natureza. E o homem também, ele realiza transformações na natureza. Realiza transformações muito boas, muito benéficas, como, por exemplo, ele retira árvores de uma localidade para poder construir casas, construir indústrias, né? Construções que auxiliam no desenvolvimento de uma cidade, né? Às vezes eles podem fazer o desvio de um rio ou para poder construir uma hidrelétrica, né? Que é uma forma de produção de energia bem limpa, pela qual o nosso país, né, é considerado uma das energias mais limpas do mundo, né? Então, são transformações benéficas. Mas, infelizmente, né, o homem, ele tem feito muitas transformações que estão sendo irreversíveis para a natureza. O que é isso? A natureza não consegue se recuperar, ou às vezes demora tantos anos que nós não teremos vida, né, para poder ver essa recuperação. Então, o homem, ele tem desgastado demais a natureza. A natureza só oferece coisas boas para a gente, né? E o homem, infelizmente, vem cada vez mais degradando ela, né? Com as suas ações de má conduta. As queimadas, né? Que foi um conteúdo em destaque dessa aula, ela pode ocasionar muitos problemas. Empobrecimento do solo, morte de animais e vegetais da localidade atingida, além da desertificação dessa superfície. Então, esses são apenas alguns exemplos que eu dei sobre o que uma queimada pode trazer, né? Então, o empobrecimento do solo, o que seria? Como eu falei há umas falas atrás, né? Há muitas pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, que acreditam que queimadas são benéficas para o solo. Mas não, elas não trazem nenhum tipo de benefício. O empobrecimento do solo é um deles. Que às vezes aquele solo era bom para plantio de feijão, por exemplo. E às vezes o homem realiza um incêndio ali naquela localidade e aquele solo ficou tão pobre que o feijão não vai brotar mais naquele solo, né? Morte de animais e vegetais da localidade atingida. Às vezes, muitos animais não conseguem sair, né, a tempo, acabam morrendo asfixiados ou acabam morrendo queimados mesmo, né? Os vegetais também, né? E, às vezes, os animais que conseguem sair da localidade atingida, ao irem para outro habitat, que às vezes é muito diferente do que ele está acostumado, ele acaba morrendo ali porque aquele novo habitat não tem tudo de que ele necessita, né? E essas mortes da flora e da fauna podem ocasionar outro problema, que é a extinção, né? Que pode ser que seja um assunto para uma próxima aula, né? Outro problema também, desertificação do solo, da superfície. A desertificação é quando aquele solo fica 100% inapropriado para plantio, para fazer alguma coisa. Ele não serve para mais nada, né? Fica um solo inútil. Então, esse tema nos leva a refletir que 99% das queimadas são feitas de forma criminosa, onde o homem procura se beneficiar dos recursos naturais de forma indevida, sem se preocupar com as consequências de seus atos. Como eu falei, a internet é uma ferramenta muito utilizada hoje em dia, principalmente por nós professores, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, a internet serve muito para poder enriquecer conteúdos que a gente queira explanar. Então, foi passada uma reportagem essa semana sobre o Corpo de Bombeiros e lançou uma nota que até o presente momento 119 mil casos já foram confirmados de incêndio por todo o Brasil. Então, a gente tem visto muitas pessoas reclamando que tem problemas respiratórios, né? Estão sofrendo
com esses incêndios, né? Muitos agricultores perdendo as suas plantações, muitos animais que estão, né, foram resgatados com patas queimadas, com os olhos queimados. Então, é uma ação que, felizmente, o homem tem que tomar consciência de que ninguém sai beneficiado, né, quando se pratica queimada. Além de ser um ato criminoso, né? O conteúdo trabalhado permitiu dar uma aula dinâmica, onde os objetivos propostos traçados foram concluídos de forma satisfatória. Os alunos participaram ativamente, com interação e interesse pelo assunto em questão. Então, eu coloquei essa fala aí, porque eu acredito que se essa aula realmente fosse dada, né, de forma presencial, é um assunto muito bom para essa faixa etária, né? Esse ano de escolaridade, porque é um tema que todos nós vivenciamos todos os anos. Não é uma coisa, infelizmente, aleatória, né? Então, é um assunto rico que tem muita coisa para ser falado e ouvido, né? Para finalizar, o material didático que eu coloquei, né, para ser trabalhado nesse plano de aula, ele está aí no plano de aula que eu enviei, né, e eu coloquei uma charge. Eu acho a charge uma proposta de trabalho muito legal, porque a charge, ela permite várias interpretações, né? Eu acho muito bom isso, porque cada ser humano pensa de um jeito. Então, eu tenho, às vezes, eu vou olhar essa charge, eu vou ter um pensamento, o João vai ter outra forma de pensar, a Marta vai ter outra, e nem sempre a forma de pensar de um vai concordar com o outro, né? Às vezes tem gente que acha que é uma coisa normal, mas a intenção de trazer a charge, né? Como é que eu vou falar? Ouvir as diferentes opiniões e sempre enfatizar para os alunos sobre a queimada ser uma coisa ruim, né? Não trazer nada de bom para a natureza. Então, a atividade proposta deverá ser realizada em sala. Os alunos receberão uma folha com a charge, né, que está aí. Nesta folha, cada um escreverá o que entendeu na imagem. Quando todos terminarem, cada um lerá sua interpretação em voz alta, para que possamos perceber que uma figura pode trazer diferentes formas de compreensão. Então, essa charge, ela pode nos abrir um leque para realizar um debate, né? É uma coisa bem que traz diferentes formas para serem trabalhadas. Então, gente, a minha aula foi sobre isso, né? Sobre as paisagens transformadas. E outra coisa que eu queria enfatizar, né? Compreender, como eu coloquei no objetivo específico, de compreender a intervenção humana no espaço e seus motivos. Eu acho que o ser humano pode ser considerado no momento, no presente momento, né? Uma pessoa, um ser incompreensível, porque muitas vezes, a maioria das vezes, a sua ação, ela tem sido voltada para si próprio. Ele não tá pensando no mal que pode causar para o vizinho, no mal que pode causar para o irmão, né, para o animal, para a planta. Então, a intervenção humana, ela deveria ter um motivo e que esse motivo fosse sempre voltado para o bem, né? Mas, infelizmente, a queimada é um motivo que só traz
malefícios, né? Além de tudo aquilo, né? Todos os problemas que eu falei que ocasionam, né? Pode também trazer a poluição, provocar poluição no ar. E é um tema que, quem sabe, mais para frente, nós voltaremos aqui para poder gravar uma nova videoaula falando que no ano de 2000 e, não sei, 20 e poucos, né? O índice de queimadas caiu, né? Seria uma notícia muito boa de ser falada. Então, um abraço pessoal e fique com Deus.